A fé não significa que você ignora as circunstâncias, mas agir a fé significa que as circunstâncias não têm poder sobre você. Sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe demais a vida de todos vocês. Nós sabemos que nós estamos em uma fase onde nós estamos colocando muito mais força do que o normal. Não seria nenhuma loucura dizer que muitos estão fazendo agora o que nunca fizeram até esse determinado momento que nós estamos vivendo. Nós somos ensinados, e isso precisa entrar nos nossos corações, que maldito é o homem que confia no homem. Quando nós falamos sobre essa confiança, não é simplesmente confiar no próximo, mas confiar na própria capacidade. Nós sabemos que na força do nosso braço, nós já conhecemos os resultados. Se nós estamos aqui, é porque nós chegamos lutando na força do nosso braço. E o que isso nos trouxe? Absolutamente nada de bom, porque ninguém chega até Deus com tudo fluindo, com tudo caminhando. Todos nós chegamos com alguma área de nossas vidas que precisam ser trabalhadas. Só que não lutar na força do nosso braço não significa que nós não precisamos colocar força, muito pelo contrário. Nós ouvimos ainda na madrugada do jejum das 24 horas, que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado à força. Então nós precisamos colocar força, porque todos nós buscamos a mesma coisa, uma vida que flui, uma vida onde nós temos os nossos obstáculos, mas ela não para de fluir, ela não para de caminhar, vai dando certo, vai acontecendo. Só que a força, o nos esforçarmos, vem antes da fluidez. Repita comigo: primeiro eu coloco força e depois tudo flui. Essa é a regra, essa é a ciência, é assim que funciona. Uma coisa que precisamos entender é que se nós queremos ir para um outro nível, nós precisamos fazer entregas do tamanho dos pedidos de Deus. Como assim? Quando nós entregamos aquilo que nós estamos com vontade e desejamos entregar, nós chegamos até um determinado nível, Deus recebe. Só que o que realmente tem poder para mudar a nossa história é entregar aquilo na mesma proporção do pedido do Senhor. Por exemplo, em uma determinada oportunidade, o Senhor fez um pedido a Abraão. O que ele pediu? O seu filho. Foi um pedido extremamente difícil, foi um pedido complicado, foi um pedido muito grande. Por outro lado, Abraão entregou o pedido, entregou exatamente aquilo que o Senhor tinha requerido, só que ele entregou muito mais. Ele entregou o seu coração junto. Então, quando nós aprendemos a entregar além daquilo que nós conseguimos imaginar, são nessas horas que a nossa vida começa a ser transformada. Porque quando nós não fazemos isso, nós temos uma tendência a acreditar que a minha vida é só isso, não vai passar disso, os meus resultados se resumem a isso, quando na verdade o problema está na entrega. Porque se na Bíblia diz, tudo que o homem planta, isso ele colhe, quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Por outro lado, na mensagem de hoje, quando eu estava meditando, e eu recebi essa mensagem, de verdade me deu tanta alegria, porque mensagens como essa, é para te trazer uma esperança, que para muitos já foi perdida há muito tempo. O título da mensagem de hoje é, repita comigo, as aparências enganam. De novo, as aparências enganam. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, se possível. As aparências enganam. O que isso quer dizer? Tudo caminha para ter um determinado desfecho,
mas o término acaba sendo totalmente diferente daquilo que parecia. Por exemplo, quem gosta de assistir filmes aqui? Levanta as mãos. Eu adoro no cineminha, adoro assistir TV. E quais são os filmes que mais nos prendem a atenção? São aqueles que a história está sendo contada daquela determinada forma, você acredita que o filme vai terminar daquele jeito, que vai ter aquele desfecho, mas aí de repente, pum, uma grande reviravolta. Você fica chocado, mas no mesmo tempo, atento. Olha o que diz aqui em João 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha como está na mensagem. Você não precisa, repita comigo, eu não preciso esperar pelo fim. Eu aqui, agora, sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, repita comigo, ainda que morra, viverá. Muitos acreditam que a morte é o nosso ponto final na vida. Mas para nós que cremos, é apenas o começo de algo grandioso. Existem princípios na Bíblia que eles se repetem constantemente. Quando nós falamos de morte, parece que vai acabar, parece que é o fim, mas na verdade vai começar uma fase gloriosa, uma fase grandiosa, algo maravilhoso. Só que nós temos que aprender a levar isso para todas as áreas da nossa vida. Por isso, no Salmo 49, versículo 5, diz o seguinte: não é necessário ter medo dos dias difíceis e do sofrimento. Não é necessário, repita comigo, não é necessário ter medo dos dias difíceis ou do sofrimento. Isso vai de encontro à realidade de muitas pessoas, porque muitos acreditam que depois de um momento difícil algo terrível vai acontecer. Muitos acreditam que depois dos dias de lutas, dos dias de aflições, virão perdas estrondosas, quando na verdade, tudo aquilo que parece ser difícil, tudo aquilo que parece ser o fim, repita comigo, é só o começo de algo grandioso, e você precisa deixar isso entrar no seu coração. Porque o que acontece no final do ano? Final do ano é uma época festiva, datas comemorativas, só que para muitos é sinônimo de muita dor. Porque por conta das preocupações, por conta dos problemas, por conta da realidade que muitos têm enfrentado, o final do ano representa o quê? Dor, sofrimento, solidão, desespero. Muitos, durante essa época festiva, Natal e assim por diante, acabam não vivendo esses momentos felizes por conta de tudo aquilo que aconteceu no decorrer do ano. Uma pessoa ainda me parou na semana passada, desesperada, chorando, aflita, extremamente preocupada. O final do ano está chegando e vai acontecer tudo do mesmo jeito, e ela não parava de chorar. Só que muitas vezes Deus trabalha de formas que nós não conseguimos nem entender o porquê, só que nós só precisamos confiar que Ele sabe o que está fazendo. Por isso, o que você tem que ter dentro de você? Você vai repetir comigo cada uma dessas frases e com muita força, fazendo delas já uma declaração na sua vida. Repita comigo: não é tempo de derrota, mas sim de vitória. Não é tempo de fracasso, mas sim de sucesso. Vamos juntos, não é tempo de perder, mas sim de ganhar. Não é tempo de destruição, mas sim de construção. Não é tempo de retrocesso, vamos juntos, mas sim de muitos avanços. Não é tempo de miséria, mas sim de grande fartura. Não é tempo de humilhação, mas sim de grande honra. Se você acreditar em cada uma das palavras que você começou a declarar, o seu final de ano vai ser glorioso. Mas o que acaba acontecendo com muitos de nós? Muitas vezes, os nossos olhos nos levam a crer que algo vai terminar de uma determinada maneira, quando na verdade Deus é um Deus, repita comigo, de reviravoltas.
Deus é um Deus de reviravoltas. Repita comigo: eu não posso acreditar nos meus olhos. Os nossos olhos mentem constantemente. Por isso, na palavra do Senhor diz aqui em 2 Coríntios 4, versículo 18: portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para a frente, para as alegrias do céu, que nós ainda não vimos. Em outra tradução, você conhece essa passagem: não olhamos naquilo que podemos ver, porque aquilo que podemos ver é transitório, não é permanente. Esse versículo, sabe o que ele nos diz claramente? As aparências enganam. Parece que eu vou ter o mesmo final de ano, parece que eu vou terminar a minha vida sentimental do mesmo jeito, parece que o meu casamento vai terminar da mesma forma, parece que o meu financeiro vai terminar do mesmo jeito, parece que eu vou continuar vivendo a mesma realidade, só que de repente vem o Senhor e muda absolutamente tudo. Para aqueles que estão perdendo a sua família, 2 Reis 4, versículo 4, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus filhos como escravos. Para quem se recorda dessa passagem, o marido dessa mulher, antes de morrer, ele pegou dinheiro emprestado, e o que aconteceu? Ele morreu com essa dívida. Esse credor, que no caso pode representar qualquer coisa que venha para tomar a sua família, estava vindo para qualquer custo levar embora os filhos dessa mulher. Imagine a dor, imagina o desespero, imagina a aflição, imagina o que não estava passando pela cabeça dessa mulher. Ela já tinha perdido o seu marido, então essa mensagem é para quem lá atrás já perdeu alguma coisa, está extremamente preocupado em perder algo a mais. Tudo indicava para a perda dos filhos. Tudo indicava, tudo mostrava que o credor iria vir e levar todos os filhos embora. O credor pode ser vícios, o mundo, situações nas quais algum parente seu está se envolvendo, ciladas que foram preparadas. Só que nós precisamos crer que, independente daquilo que nós estamos vendo, repita comigo: eu não vou perder absolutamente nada. Olha o que diz aqui em 2 Reis 4, 6 e 7. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. O que aconteceu nessa oportunidade? Ela procurou o profeta, e o profeta disse para ela o seguinte: o que você tem na sua casa? Entenda que muitos estão buscando a solução fora, mas a solução está aí junto com você. Você já tem o que precisa para você virar essa história por completo. E nisso ela respondeu para o profeta: eu tenho azeite. Então ele disse: junte o máximo de vasilhas possível e comece a derramar um azeite em uma, você vai virar na outra, e assim o azeite foi se multiplicando. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda, repita comigo, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Repita isso comigo, repita comigo: eu não vou perder a minha família, eu não vou perder os meus filhos, eu não vou perder o meu casamento. O que aconteceu? De repente o Senhor fez uma grande reviravolta. Por intermédio daquele azeite, ela conseguiu ficar com os filhos, com aquilo que mais desejava, mas ela não iria voltar para a mesma vida. Porque aqui diz: e vocês e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Viver, não sobreviver. Então aqui começaria um tempo de grande fartura,
um tempo que eles ainda não tinham vivido. Além dela não perder absolutamente nada, ela ganhou algo novo e ela foi viver um novo tempo. Para aqueles que estão passando por dificuldades profissionais, Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda, repita comigo, e não pegamos nada. Quantos se encontram nessa mesma situação? Estou trabalhando duro, estou me empenhando, estou me sacrificando, eu faço hora extra, muitas vezes eu trabalho muito mais do que os outros que trabalham junto comigo, enquanto muitos estão curtindo o lazer, descansando, eu estou lá colocando a mão no arado, estou me esforçando, estou trabalhando, eu estou me empenhando e eu não estou pegando absolutamente nada. Imagina a frustração desses homens. Aquele pareceu ser um dia de fracasso, só que aquele dia não terminou com fracasso. Só que eu quero que você vá além. Para muitos, esse final de ano parece ser um final de ano de fracasso. Parece que vai ser um pouco mais das mesmas redes vazias, um pouco mais das mesmas dificuldades financeiras, um pouco mais dos mesmos resultados profissionais, um pouco mais das mesmas medidas, da mesma realidade, só que Deus vem para fazer grandes reviravoltas. Olha o que diz aqui em Lucas 5. Mas se o Senhor está mandando, vou lançar a rede. Dito e feito. Eles pegaram tantos peixes que faltou pouco para arrebentar a rede. Foi preciso pedir ajuda aos companheiros do outro barco. Assim, os dois barcos ficaram tão abarrotados, repita comigo, tão abarrotados de peixes que quase se afundaram. Aquele dia não terminou com as redes vazias, repita comigo, assim como esse dia e o meu final de ano não vai terminar da mesma forma. Por isso, nós somos ensinados a acreditarmos, a vivermos debaixo de esperança, agindo a nossa fé até o último minuto, porque de repente, depois de tanto fracasso, Deus vem e muda a sua história. Aqui, tudo indicava que ia ser um dia de grande vergonha. Tudo indicava que eles chegariam em casa sem ter nada para a família. Tudo indicava para um fracasso terrível. Assim como você tem muitos sinais que apontam para o seu fracasso. Existem muitas situações que estão indicando o mesmo fracasso dia após dia. Mas repita isso comigo: eu não vou terminar o meu ano com as redes vazias. Você não vai terminar o seu ano. Entenda que Deus, tudo coopera para o seu bem. Tudo Ele planeja, não faz sentido muitas vezes. E muitas vezes nós temos mais motivos para não acreditar. Por isso nós não podemos ser enganados pelos nossos olhos. Porque imagine esses homens: Senhor, é o mesmo lugar, é o mesmo rio, o mesmo barco, eu não vou fazer nada diferente, porque eu aprendi a pescar desse jeito. Aqueles homens tinham um jeito de pescar, assim como muitos de nós têm um jeito de trabalhar. Senhor, eu vou trabalhar do mesmo jeito, só que os resultados não vão vir. E não foi assim que aconteceu. Os resultados vieram porque as aparências enganam. E muitos, por serem enganados pelas aparências, acabam jogando tudo para cima. Nós podemos ter 364 dias de fracasso. Em um único dia, Deus pode mudar a sua história por completo. Todas as coisas que deram erradas, Ele começa a fazer a dar certo. Todas as coisas que não fluíram, começam a fluir. Todas as coisas que não vinham caminhando, começam a caminhar. E não se importe com o que as pessoas vão dizer. Por exemplo, quando Davi, ele foi enfrentar Golias, de verdade, quantas pessoas daquele exército, quantos soldados, vocês não acreditam que quando viram Davi de frente para Golias, que não disseram: é a última vez que nós vamos ver Davi, esse é o fim de Davi? Quantos homens não disseram isso? Quantos homens já não falaram a teu respeito: dessa não vai sair?
Só que as aparências enganam. Davi foi, enfrentou, venceu, e o resultado final foi totalmente diferente daquilo que eles estavam enxergando naquela oportunidade. Com Josafá foi a mesma coisa. 3 reis, 3 reinados contra somente Josafá e o seu reino. Ali pareceu uma derrota iminente. Ali pareceu ser o fim de Josafá e todo aquele reino. Só que as aparências enganam. Não terminou com uma grande derrota, mas sim com uma grande vitória. Entenda que a Bíblia, do início ao fim, é um livro de reviravoltas. O tempo todo parecendo que eu vou terminar do mesmo jeito, e o Senhor vem e faz terminar do jeito diferente. O tempo todo parecendo que eu vou viver as mesmas dores, os mesmos resultados, e Deus vem e muda os resultados por completo. Por isso nós precisamos crer até o último minuto. Em Romanos 5,5 diz que a esperança não nos decepciona. E o que seria esperança? Tirar o foco de agora e colocar o foco onde eu quero. Tirar o foco da minha realidade e colocar o foco onde eu quero chegar. Por isso, a esperança não pode morrer. Isso é para aqueles que têm sonhos. Gênesis 37, versículo 24. Certa vez, José teve um sonho. Quantos aqui têm um sonho de vida? De verdade, quem pode dizer, eu tenho meus sonhos, eu tenho as minhas ambições, eu quero chegar naquele determinado lugar? Na verdade, tudo começa com um sonho. Antes de você viver uma materialização, foi porque você desejou, você sonhou aquilo antes. E aqui não foi diferente na vida de José. José teve um sonho do qual eu não preciso explicá-lo, todos aqui, creio eu, conhecem. Seria um homem extremamente grande, um homem que dominaria sobre todos, iria governar, todos iriam se curvar perante ele. Só que assim como José teve os obstáculos, nós também tivemos os nossos obstáculos na materialização dos nossos sonhos e projetos. Certa vez, José teve um sonho, isso no versículo 5. No 24, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Existem situações que acontecem conosco que nos fazem pensar que é o fim dos nossos sonhos. O que aconteceu aqui? Por conta de vaidade, inveja, por conta da ira dos seus irmãos, os seus irmãos se incomodaram de uma tal forma que jogaram José dentro do buraco. Olha o que diz a seguir: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos, repita comigo, tiraram José do poço. Imagina ele sozinho naquele lugar, sem comida, sem água. Tudo aparentava ser o fim de José. Imagine os seus irmãos tirando ele do poço. Imagine o alívio, imagine a paz, imagine a alegria. Só que ele foi tirado do poço para ser vendido como escravo. Então, entre aspas, ele foi tirado de um buraco para ser jogado em um outro buraco. Qual que é o grande problema do buraco na vida das pessoas? Muitos saem do buraco, só que os sonhos continuam lá dentro do buraco. Muitos, por conta das dificuldades, por conta dos imprevistos, por conta das situações que se levantam, até saem do buraco, só que os sonhos ficaram lá dentro. E não foi isso que aconteceu com José. Ele saiu do buraco, só que os sonhos, aquilo que ele mais desejava, saiu junto com ele. E venderam por 20 peças de prata os ismaelitas, que o levaram para o Egito. Ele saiu de um buraco, foi jogado em outro, depois ele ainda foi preso, então entre aspas ele foi jogado em um outro buraco. E qual que é o grande problema disso? Muitos, pela sequência de buracos, acreditaram que é o fim dos sonhos, ou melhor, acreditaram que o buraco é o meu lugar. Tudo aparentava para a não materialização dos sonhos e projetos de José. Mas o que aconteceu? Deus foi e fez uma grande reviravolta. Então ainda dá tempo de você viver os seus sonhos e projetos, ainda dá tempo de viver cada um deles e nos detalhes. Olha o que diz aqui no Gênesis 41, 43. Assim
José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. E esse foi o final de José. O seu sonho se materializou. Diga isso comigo, repita: eu verei os meus sonhos serem materializados ainda nesse final de ano. Então não acredite nas mentiras que os seus olhos te contam, nem que as pessoas falam. Não acredite em absolutamente nada. Nós sabemos que tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Só que muitas vezes o lugar certo vai ser um lugar de aparente dor, de aparente fracasso, de aparente destruição e de aparente vergonha. Só que na verdade o lugar certo na hora certa, repita comigo, é na presença de Deus o tempo todo, independente do lugar que você estiver. Se você estiver na presença de Deus o tempo todo, você sai do buraco, você sai dessa realidade para viver a materialização dos seus sonhos e projetos. Repita comigo: o buraco não é o meu lugar. Mas faça desse jeito: aqui não é o meu lugar, é lá em cima. Faz assim com o dedinho: aqui não é o meu lugar, é lá em cima. Foi isso que aconteceu com José. Ali no buraco não era o lugar, mas sim na posição mais alta. Por isso você não pode perder a esperança. Deus vem e muda. Ele faz, eu adoro essa frase, repita comigo: Deus faz tudo do nada, mesmo que pareça que não vai acontecer absolutamente nada. Entende por que vale a pena pagar um alto preço? Porque aqui, de verdade, eu separei pouquíssimas passagens, mas a Bíblia toda, do início ao fim, é um livro de reviravoltas. Para aqueles que estão passando por momentos difíceis e estão com medo das consequências. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Para quem se recorda dessa passagem, um decreto foi promulgado, no qual uma estátua foi construída, e todos teriam que adorar, teriam que adorar aquela estátua. Só que aqui nós vemos 3 homens que se recusaram a fazer o mesmo que a maioria. A grande maioria não está disposto a pagar o preço que você está pagando. A grande maioria não quer saber de buscar a Deus. A grande maioria, nos momentos livres, querem lazer, e muitas vezes acabam deixando o Senhor de lado. Aqui nós vemos jovens que não seguiu o fluxo, não seguiu a maioria, e como consequência, eles foram jogados na fornalha, onde eu não separei essa passagem, mas diz que ela foi aquecida 7 vezes mais do que o normal, ao ponto dos soldados que estavam levando esses 3 meninos serem queimados só de chegarem perto. O que representa a fornalha nas nossas vidas? Os momentos difíceis, as dificuldades, e muitos estão com medo de perder alguma coisa, porque parece que a fornalha quente vai matar o meu casamento, o meu financeiro, que esses momentos difíceis vão tirar algo de mim. Entenda que não é onde você está, mas quem está junto com você. Porque quando esses meninos entraram na fornalha, ali foi o iminente fim. De verdade, cada um de nós, se nós estivéssemos lá assistindo essa cena, o que você teria pensado? Morreu. Só dos homens chegarem perto, eles morreram, eles foram jogados lá dentro e amarrados. Acabou. Não tem escapatória, não tem como sair desse problema, não tem como vencer essa batalha, não tem como passar por cima disso. Olha o que diz em Daniel 3:27. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles.
o que aconteceu? Eles saíram do momento difícil. E não basta simplesmente sair do momento difícil. E eu vou te provar isso. O que todos nós desejamos para aqueles que estão passando por momentos difíceis? Eu quero sair desse momento difícil sem marcas e sem sequelas. Um exemplo. Para quem está passando por problemas financeiros, quantos não resolveram os problemas financeiros tendo que abrir mão de muitas coisas, tendo que perder? Saiu do problema, só que saiu sem algumas coisas também. É ou não é? Não é extremamente comum? Teve que vender carro, teve que vender casa, teve que abrir mão de muita coisa, saiu do problema, saiu, mas saiu também sem um montão de bênçãos, sem um monte de conquistas. Aqui nessa passagem deixa muito claro que é possível você sair do momento de dificuldade ileso. Então não tenha medo das consequências, não tenha medo das marcas, não tenha medo das perdas. Se você crer, você vai sair da fornalha ardente, sem nenhum tipo de marca, sem absolutamente nada. Olha o que diz aqui: nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Sem nenhuma consequência. O momento está difícil? Repita comigo, mas vai passar sem nenhum tipo de perda. E não é diferente na história de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. Ali parecia ser o fim da vida de Daniel. Só que ele saiu sem nenhum arranhão, sem faltar absolutamente nada da vida dele, do corpo dele. Ele saiu ileso. E entenda, sempre depois de uma fornalha quente, sempre depois de um momento de dificuldade, repita comigo, vem uma grande promoção. Então vocês vão sair desse momento de dificuldade, desse momento de luta, ileso, sem perder absolutamente nada. Vocês entraram de uma forma e vocês vão sair e ainda para serem promovidos, e foi exatamente o que aconteceu com eles. Olha o que diz aqui no 30, então o rei promoveu Sadraque, ou melhor, repita comigo, então o rei promoveu, de novo, promoveu. Além de não perder, eles receberam muito mais. Promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Saíram da fornalha para uma grande promoção. Repita comigo, eu vou sair dessa fornalha sem perdas ou marcas. Nada. É possível? Se está escrito, é exatamente o que vai acontecer. Percebam que se todos esses homens tivessem ficado com aquilo que eles estavam vendo, eles literalmente teriam morrido, teriam perdido os filhos, teriam terminado aquele dia da pesca com fracasso, nada teria dado certo. Quem está esperando uma resposta do Senhor? Levanta as mãos, por favor. Entenda que a sua espera só vai fazer sentido se você esperar até o último minuto. Na multiplicação dos pães e dos peixes, foi dito que aqueles homens e mulheres ficaram lá parados por 3 dias. 3 dias esperando por algo. Só que eles estavam esperando no lugar certo e da pessoa certa. O problema é quando nós estamos esperando no lugar errado e da pessoa errada. Quando nessa passagem diz que antes do Senhor despedir eles, o Senhor disse, o próprio Jesus, eu não posso despedir essa multidão que está com fome. Fome, repita comigo, fome expressa necessidade. Necessidade expressa falta de alguma coisa. Eles pareciam que iriam terminar aquele dia faltando alguma coisa. Parecia que eles iriam terminar aquele dia com uma grande necessidade. Só que depois, no final do versículo diz, todos comeram até fartar-se. Se fartaram. Foi abundante. Porque eles esperaram no lugar certo e esperaram até o final. Para aqueles que acreditam que não dá mais tempo, Abraão prostrou-se, rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? Isaque representava o maior desejo, a maior vontade
de Abraão e de Sara. Hoje, qual é o seu maior desejo? De tudo, se você pudesse escolher uma coisa para o Senhor realizar nesse exato momento, qual é o seu maior desejo? Qual é a sua maior vontade? Isaac também representava algo que estava faltando na vida desse casal. O que falta na sua vida hoje, o que você ainda não recebeu, que você tem muita vontade? Aqui nós estamos falando de um homem de 100 anos de idade, uma mulher de quase 100 anos. Parecia ser o fim. Parecia que não dava mais tempo. Não só deu, que olha o que está escrito em Gênesis 21, versículo 2. Sara engravidou de um filho de Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Então repita comigo, não passou de hora. Aquela frase, se não aconteceu até agora, não acontece mais. Repita comigo, é uma mentira. Eles não terminaram aquele ano sem receber aquilo que eles mais queriam. Quando o ano virou o período da gestação, eles receberam exatamente no tempo que o Senhor disse que eles iriam receber. Então repita comigo, eu não vou terminar esse ano sem receber aquilo que eu mais desejo, aquilo que eu mais quero. Você não vai terminar. Entenda que todas as coisas vão cooperar para o seu bem, desde que você acredite, desde que você creia, desde que você não perca sua esperança e principalmente não seja enganado pelos seus olhos. Se coloquem de pé todos, por favor. Os versículos que eu poderia separar aqui são infinitos. Quando Moisés esteve cercado junto com a nação de Israel, atrás Faraó e na frente o mar, parecia ser o fim? Sim ou não? Mas só parecia, porque não foi. Muitas vezes parece que nós estamos em um beco sem saída, mas Deus cria saídas onde não existe. Para aqueles que estão enfrentando enfermidades, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, tinha gastado de tudo, tinha feito de tudo e não tinha resolvido absolutamente nada. 12 anos carregando a mesma enfermidade, os mesmos problemas, e de repente, com um toque, tudo mudou. E na passagem diz, imediatamente a hemorragia parou. Imediatamente. Então o Senhor, daqui um segundo, Ele pode mudar a tua história por completo. O paralítico do tanque de Betesda, 38 anos, de verdade, com muita sinceridade. Quantas pessoas depois de 38 anos vivendo a mesma coisa, acreditam que mudanças poderiam acontecer? De verdade, a maioria não acreditaria. Mas depois de 38 anos, aquela enfermidade foi vencida. E aqueles, como o cego de nascença, muitos têm problemas de nascença? Sim. Existem pessoas que nasceram dentro de uma realidade, pessoas que nasceram com determinadas enfermidades, muitos continuaram a repetir a história dos pais, então desde o seu nascimento vive a mesma vidinha, mais ou menos, a mesma vida, carregando enfermidades e nada resolveu. E o que aconteceu depois que o cego teve contato com o Senhor? Foi curado. Parecia que ele ia terminar a vida dele daquele mesmo jeito. Muitos acreditam que vão terminar a vida esse ano do mesmo jeito, só que nunca se esqueçam dessa frase. Repita comigo, as aparências enganam. O meu Deus é um Deus de reviravoltas. Você não vai terminar assim. Você não vai terminar desse jeito. O seu sentimental não vai terminar assim. A tua família não vai terminar assim. Você não vai perder os seus familiares. E mesmo que pareça já ser o fim, não é. Continue a crer até o último minuto. Eclesiastes 7:8. O fim das coisas é melhor que o início. Olha como está na NVT. Terminar algo é melhor do que começar. Repita comigo, eu vou terminar esse ano muito bem. O meu final de ano será estrondoso.
muito poucos compreendem o verdadeiro significado desse versículo. O final das coisas é melhor do que o início. Sabe o que isso quer dizer? Que o seu final será diferente da sua realidade de hoje. Então, sabe o que eu te aconselho a fazer? Esqueça o padrão que você conhece hoje. Esqueça as medidas que você conhece hoje. Sabe aquela mesma vida que você já se adaptou a viver? Que você já entende como normal? Deixa de lado, porque não é assim que você vai terminar. Não é isso que Deus tem para você. Aquilo que estava faltando, não falta mais. Por isso, no início, eu pedi para que todos repetissem. Não é tempo de derrota, é tempo de vitória. Não é tempo de choro, é tempo de alegria. Não é tempo de humilhação, mas é tempo de honra. Não é tempo de destruição, mas tempo de construção. Não é tempo de terminarmos mal, mas sim de começarmos algo de forma extraordinária, estrondosa. Lucas 18, versículo 27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Então pare de focar naquilo que te falta e comece a focar em quem te completa. Está faltando alguma coisa para você? O que está faltando? O que precisa acontecer na sua vida? Como você quer terminar esse ano? Existe uma pessoa que para essa pessoa não existe nada impossível. Mesmo que as circunstâncias, é assim, a fé não significa que você ignora as circunstâncias, mas agir a fé significa que as circunstâncias não têm poder sobre você, porque se as circunstâncias tiverem poder sobre você, então é porque a fé não está prevalecendo, e se a fé não prevalece, as coisas continuam iguais. Sei que aquele que confia no Senhor, repita comigo, nunca será decepcionado. Você confia em Deus? De todo o seu coração? Com todas as suas forças? Então você não será decepcionado. O que esses homens tiveram em comum? Todas essas histórias que eu citei, que nós acabamos de ler juntos. Nenhum deles terminou decepcionado. E o que nos dá alegria? O mesmo Deus desses homens e mulheres é o nosso Deus, é o seu Deus. E da mesma forma, você não vai terminar decepcionado. E sabe por que você tem que confiar em Deus? Olha o que diz no próximo salmo. Ninguém, repita comigo, ninguém é capaz de fazer as coisas que o Senhor faz. Olha o quanto esse versículo é poderoso. Ninguém é capaz de fazer as coisas que só o Senhor faz. Então aquilo que você está buscando é somente o Senhor. Aquilo que você está lutando é somente o Senhor. Aquilo que você mais deseja é somente o Senhor. Entenda que aqui eu não estou falando de uma vida fácil, sem luta, sem dificuldades, até porque a Bíblia já nos alerta sobre isso. O justo enfrenta muitas dificuldades. Na Almeida diz muitas aflições. O justo enfrenta, nós enfrentamos. Mas o que diz na continuação desse versículo? Mas o Senhor, olha o próximo salmo, mas apesar de tudo isso, das lutas, das dificuldades, das batalhas, dos levantes, apesar das circunstâncias difíceis, repita comigo, mas apesar de tudo isso, continuarei orando ao Senhor, eu sei que a hora feliz da sua resposta se aproxima. Por isso você tem que continuar orando, continuar agindo a sua fé. Feche os seus olhos, por favor. A sua batalha não está perdida. Tudo indica, tudo parece, tudo te faz acreditar que você vai terminar do mesmo jeito, mas você não vai. Tudo indica que o problema vai virar o ano junto com você, mas ele não vai. Tudo mostra, tudo indica, claramente nos mostra que nós vamos terminar esse ano perdendo, abrindo mão de algumas coisas, mas você não vai.
tudo indica, tudo aponta para que você venha perder alguém da tua família, alguém que você ama, mas você não vai. Tudo pode parecer, tudo pode indicar, tudo pode mostrar que você vai terminar com um dia de fracasso, com um final de ano de fracasso, com frustrações profissionais, financeiras, mas você não vai, porque com Deus as aparências enganam. Não deixe que nada roube isso de você. Parece que vai terminar de um jeito, mas vai terminar de uma forma diferente, vai terminar diferente da forma que você tem enxergado. O seu final será um final de grande glória. Deixe essas palavras entrarem no seu coração. O seu final de ano será estrondoso, o seu final de ano será incomparável. Você vai terminar esse ano, não passou de hora, você vai receber aquilo que você mais deseja, você vai receber aquilo que você mais quer. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, declarando isso. Meu Deus, as aparências enganam, as aparências enganam, custe o que custar, as aparências enganam, independente do que estiver acontecendo, diga isso, as aparências enganam. Parece que eu vou terminar de um jeito, muitos podem até estar dizendo, esse é o meu fim, mas declare isso, não é o meu fim, não é o final da minha vida, eu vou terminar esse ano de uma forma diferente. É somente o começo de algo estrondoso, é somente o começo de algo glorioso, é somente o começo de algo, de uma vitória poderosa, grandiosa, que eu sei que o Senhor vai me entregar. Eu não vou perder essa batalha para os meus olhos mentem, os meus olhos me enganam, mas a minha fé vai provar que o impossível vai se tornar possível na minha vida. Declare isso, o impossível vai se tornar possível na minha vida, porque o Senhor só precisa de um segundo, basta um estalar de dedos, basta uma única palavra, e a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser mudada por completo. Mas apesar de tudo isso, diga isso, eu vou continuar orando ao Senhor, e eu sei que a hora da feliz resposta se aproxima, a hora da sua feliz resposta se aproxima. Diga isso, eu vou ficar até o final, eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor tem para mim, eu não vou abrir mão da minha esperança, eu não vou abrir mão da minha fé, eu vou vencer essa batalha de uma vez por todas. Eu vou receber cada uma das respostas, eu vou receber cada uma das definições, cada um dos meus sonhos serão materializados. Diga isso, o buraco não é o meu lugar, o buraco não é o meu lugar. Hoje eu vou sair desse buraco, mas eu vou levar meu sonho junto comigo, eu não vou deixar os meus sonhos neste buraco. A história de José começou com aqueles sonhos, assim como muitos de vocês têm sonhos, e muitos foram jogados dentro de um buraco, depois foram enganados e foram jogados, entre aspas, em um outro buraco, mas o buraco não é o seu lugar. Diga isso, o buraco não é o seu lugar. Tudo pode mostrar que o buraco é o seu lugar, mas ele não é o seu lugar. A dor não é o seu lugar, a humilhação não é o seu lugar, a vergonha não é o seu lugar, a tristeza não é o seu lugar, a angústia não é o seu lugar, a frustração não é o seu lugar, o desânimo não é o seu lugar. Diga isso, o meu lugar não é esse, o meu lugar é uma posição alta, uma posição de destaque, uma posição de honra. Eu vou viver uma glória maior, nada vai impedir que eu viva algo grandioso. Declare quais são os sonhos que vão se materializar, quais são os projetos na sua vida que vão se materializar, o que vai dar certo a partir de hoje, o que não vinha fluindo, o que não vinha caminhando, que vai fluir. Quais eram as coisas que não estavam acontecendo, que vão acontecer? Então declare isso, meu Deus, esse não é o fim, é o começo dessa história gloriosa que o Senhor, eu sei que o Senhor tem preparado para mim, eu sei que é o começo de algo incomparável, que eu vou viver, eu sei que a melhor fase da minha vida vai começar a partir de agora. As circunstâncias vão se levantar para te fazer pensar o contrário, mas é mentira. Deus está falando claramente para você, nesse final de ano, do nada Ele pode fazer tudo. Então declare isso, meu Deus, eu sei que do nada o Senhor vai fazer tudo, eu sei que do nada o Senhor vai fazer tudo. Aquilo que faltava, não falta mais. Declare isso, aquilo que faltava, não falta mais. Aquilo que me faltava, não falta mais. Para aqueles que estão enfrentando problemas familiares, diga isso, eu não vou perder os meus filhos, eu não vou perder o meu casamento, eu não vou perder o meu marido, eu não vou perder a minha esposa, eu não vou perder ninguém que eu amo, não, muito pelo contrário. Eu sei que assim como aquela mulher, com aquilo que ela tinha
dentro de casa, ela viveu algo extraordinário. Então diga isso: com aquilo que eu tenho, com a minha força, com a minha ousadia, com a minha capacidade, com os meus recursos, o Senhor vai me abençoar, e eu não vou perder absolutamente nada. Eu não aceito perder ninguém da minha família. Muitos estão desesperados, muitos estão aflitos, porque estão praticamente perdendo a sua família, mas declare isso: assim como aquela mulher não perdeu, eu não vou perder. Existe uma passagem que diz que Davi recuperou todas as suas esposas, os seus filhos, os seus bens, nada ficou faltando, ele recuperou absolutamente tudo. Então diga isso: meu Deus, eu vou recuperar absolutamente tudo na minha vida. Aquilo que parecia ser uma perda, não é perda, eu vou ganhar. A batalha que parecia que eu tinha perdido, declare isso: eu não perdi essa batalha, eu não perdi essa batalha. Eu rejeito toda e qualquer possibilidade desse ano terminar do mesmo jeito. Ele não vai. Começa a declarar quais são as coisas que você vai receber, quais são as coisas que vão acontecer nesse final de ano, quais são as vitórias que você vai receber, quais serão os sonhos e projetos que serão materializados, o que vai dar certo na sua vida. Então, assim como foi no tempo de Abraão e Sara, diga: não passou de hora, ainda dá tempo. Não passou de hora, ainda dá tempo de eu viver algo glorioso. Não passou de hora, ainda dá para viver algo extraordinário. Ainda tem mais do que o suficiente para eu viver uma vida poderosa. Diga: meu Deus, o Senhor não precisa de dias, não precisa de semanas, não precisa de anos, não precisa de absolutamente nada. Esse final de ano é mais do que o suficiente para o Senhor me surpreender, para o Senhor se levantar e me levantar junto com o Senhor, para me colocar em uma posição muito mais alta. Declare isso: a partir de hoje tudo muda, a partir de hoje tudo muda. Declare isso: a partir de hoje tudo muda. A minha vida não vai continuar igual, os resultados não vão permanecer os mesmos. Uma grande mudança vai acontecer, grandes reviravoltas irão acontecer. Declare isso: eu sei que o meu Deus é um Deus de reviravoltas. Então vai acontecer uma reviravolta no meu profissional. Declare isso: vai acontecer uma reviravolta no meu financeiro, vai acontecer uma reviravolta no meu casamento, vai acontecer uma reviravolta na minha família, vai acontecer uma reviravolta na minha saúde, ou na saúde de alguém que você ama. Declare: reviravoltas vão acontecer. Tudo pode parecer, mas só parece, o final vai ser diferente. Declare isso e bata nessa tecla: eu não vou terminar do jeito que eu estou, eu não vou terminar da mesma maneira, eu não vou continuar do mesmo jeito. Eu vou entrar no ano novo, mas para vitórias novas, para uma vida nova. Eu já vou terminar esse ano por cabeça, eu já vou terminar esse ano por cima, eu já vou terminar esse ano com uma glória maior. Eu vou terminar esse ano por cabeça, por cima, em uma posição de destaque, de honra, em nome do Senhor Jesus. Deus, Ele quer te honrar, Ele quer te favorecer. Não acredite mais nas mentiras que o diabo te conta. Aprenda a acreditar nas verdades que Deus te fala. Se Ele te fala: ainda dá tempo, nada é impossível, eu posso fazer. Nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Se na palavra do Senhor diz: todas as coisas cooperam para o nosso bem, é com isso que você tem que ficar até o último minuto. E saiba, você está no lugar certo e na hora certa. Aqueles homens e mulheres que ficaram lá esperando pelo alimento, eles estavam no lugar na hora certa. Demoraram 3 dias, mas aconteceu. Então diga isso: pode ser que tenha demorado muito tempo, pode fazer meses que eu estou esperando aqui, pode fazer vários dias, mas eu vou esperar até o último segundo e vai valer a pena, porque eu vou me fartar de vitórias, de conquistas. Diga isso: eu vou me fartar de grandes realizações, eu vou me fartar de uma glória maior, eu vou me fartar de uma vida plena, eu vou me fartar, eu vou receber algo estrondoso. O Senhor vai me surpreender. Declare isso: eu sei que o Senhor vai me surpreender, eu sei que o Senhor vai me surpreender, eu sei que o Senhor vai me surpreender, eu sei que o Senhor vai me surpreender. Aquilo que Deus pode fazer, só Ele pode fazer. Ninguém é capaz de fazer aquilo que Ele faz, ninguém é capaz de mudar aquilo que Ele muda. Então declare: meu Deus, eu sei que o Senhor não vai me decepcionar, eu sei que eu não vou terminar esse ano decepcionado, eu sei que eu não vou terminar esse ano frustrado, eu sei que eu não vou terminar esse ano da mesma forma, em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar os seus resultados.
Olha para cá, por favor. Nós sabemos que quando determinadas situações chegam, problemas, dificuldades, ou até mesmo quando as coisas não caminham, não propriamente o chegar a algo ruim, mas o não acontecer nada, nos geram muitas dúvidas. Vem as perguntas juntos. Até quando? O que eu vou perder? Quanto tempo mais vou ter que aguentar isso? Só que entenda que não são as suas dúvidas que te fazem mal, mas sim as convicções erradas. Pior do que você não saber quando, é você acreditar que nunca vai acontecer. Então você precisa crer, vai acontecer. Eu não sei o que Deus vai fazer, e de verdade, pouco importa como Ele vai trabalhar, Ele faz. Só pelo simples fato de você estar aqui hoje, é porque já existe algo em andamento, acredite nisso, já existe. Existe uma passagem que diz, eu os escolhi, não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi para darem grandes frutos. Então Deus já está bolando, Ele já está fazendo. É que Deus trabalha na surdina, que essa surdina tem hora que quase que mata a gente, mas acredita, creia, confie, saiba, espere, haja a sua fé, Ele vai te surpreender, Ele vai mudar a sua história. De verdade, eu não precisaria desse sermão para pregar essa palavra. Todas as histórias na Bíblia foram marcadas por uma reviravolta. Por que a sua seria diferente? Lembra, qual que é a característica da reviravolta? Está indo por um caminho e de repente o Senhor, é para cá, filho. E Ele muda tudo. De verdade, quando eu estava meditando nisso e eu entendi que era essa mensagem, me deu até emoção na hora. Me dá muita alegria, muita esperança. Porque quando você entende o sentido disso, de verdade, quando você deixa entrar no teu coração, você sabe que as coisas não vão continuar do mesmo jeito. Esses homens estiveram cercados, quase perderam tudo, muitos chegaram a perder, mas se recuperaram, foram colocados num lugar que eles nem sequer imaginavam. Aí eu volto a perguntar a mesma coisa, por que conosco seria diferente se é o mesmo Deus? Por isso, declare esse salmo, por favor. Mas eu tenho a certeza, vamos juntos, mas eu tenho a certeza, de que eu ainda verei a bondade do Senhor, nesse ano. Ou melhor, nós somos homens e mulheres de fé, vamos ler diferente. Repita comigo, eu tenho a certeza, que eu ainda verei a bondade do Senhor, nesse dia. Nesse dia, é para agora, definições, respostas imediatas, para este momento. Esther 9, versículo 1, mas a situação, repita comigo, mas a situação se inverteu. O que acabou de ser invertido na sua vida? Quais foram as situações que foram invertidas? Eu não separei o versículo todo, mas aqui tinha tudo para dar errado para os judeus, mas o Senhor veio e mudou. Parecia que iria terminar de um jeito e o Senhor veio e mudou. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus de inversões. O que não fluía, passa a fluir. O que dava errado, passa a dar certo. O que faltava, não falta mais. Salmo 84, 5 e 6. Como são felizes as pessoas que fazem do Senhor a sua força. Elas são capazes, presta atenção, elas são capazes, repita comigo, de transformar lugares secos em fontes de água. O que está seco na sua vida? O que está no processo de morte na sua vida? Aqueles que fazem do Senhor a sua força, aqueles que confiam no Senhor, no lugar onde você está, os lugares secos se transformam em fontes de água.
de transformar, repita comigo, de transformar tristezas e sofrimentos em alegrias e bênçãos. Você confiando no Senhor, você pode transformar qualquer tristeza em alegria, qualquer maldição em vitória, absolutamente tudo. E é isso que Deus tem para você. Então repita comigo com um ato de fé, Ezequiel 21, 26. As coisas não vão continuar como estão. De novo, as coisas não vão continuar como estão. De novo, as coisas não vão continuar como estão. Porque Deus inverteu. E por fim, ainda hoje, presta atenção, ainda hoje sou capaz de lhes dar tudo o que vocês quiserem. Nós sabemos que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse versículo nos prova que a qualquer momento Ele pode fazer. Ainda hoje Ele pode lhes dar aquilo que vocês querem. Qual é a resposta que você quer? Qual é a necessidade que você precisa que seja definida hoje, para ontem? Então ainda hoje Ele pode te dar absolutamente tudo. Feche os seus olhos mais uma vez. Ainda hoje o Senhor pode fazer uma grande reviravolta na sua vida. Ainda hoje Ele pode te prosperar. Ainda hoje Ele pode te trazer de volta aquilo que você perdeu. Ainda hoje você pode ser curado. Ainda hoje você pode viver a materialização dos seus sonhos e projetos. Ainda hoje você pode viver aquilo que você ainda não viveu. Ainda hoje pode se tornar comum na sua vida aquilo que não era comum. Ainda hoje o Senhor pode fazer tudo. E nunca se esqueçam, as aparências enganam. Você não vai terminar assim. Não é o seu fim. Deus vai te justificar. Levante as suas mãos, por favor. Meu Deus, eu quero abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Eu peço que o Senhor venha com uma unção de reviravoltas. Eu peço que o Senhor venha com uma unção para virar, para, meu Deus, mudar por completo a realidade do seu povo. Nós cremos, nós acreditamos em um Deus de inversões. Então inverta, troque, mude esse quadro, transforme essa realidade, faça uma verdadeira reviravolta na vida de cada uma dessas pessoas. E nós cremos que ainda hoje o Senhor vai mudar, ainda hoje o Senhor vai transformar, ainda hoje o Senhor vai fazer, ainda hoje o Senhor vai surpreender cada uma dessas pessoas, homens, mulheres, famílias. Eu abençoo a sua vida, eu determino um final de ano poderoso, eu determino um final de ano glorioso, incomparável. Eu declaro cada um dos seus sonhos e projetos materializados. Eu determino, você não vai perder absolutamente nada. Você vai sair dessa batalha, dessa fornalha ardente, você vai sair dessas dificuldades sem nenhum tipo de perda, sem nenhum tipo de marca. Você não vai perder absolutamente nada. Eu abençoo a sua vida, eu determino, assim será, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligado nos céus. Meu Deus, eu não sei de que maneira o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor vai me honrar, e a hora da sua resposta se aproxima, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor.